Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, nós vamos manter o livro todo aberto para meditarmos na palavra do Senhor. Abacuque é considerado um profeta menor, porque o livro dele é pequeno, tem 3 capítulos, né? Os profetas menores não significa que são menores do que os outros profetas em espiritualidade, alguma coisa assim, mas é simplesmente o livro que é pequenininho. E a palavra Abacuque significa abraçar, né? A palavra Abacuque, abraçar. E era o nome do profeta. E eu coloquei aqui que um homem é decepcionado. Abacuque é muito parecido com o homem moderno, apesar dele ter vivido há tanto tempo atrás. Quando lemos o livro do profeta Abacuque, nós nos identificamos com ele. E ele é um homem que estava naquele período da história profundamente decepcionado. Então vamos ler o texto. Começa assim, dizendo: "Eis o que viu o profeta Abacuque." Esse é o primeiro versículo, né? E o que ele viu? Ele começa fazendo uma oração e dizendo assim: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás." Olha como que é a oração do profeta, né? Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar? E o Senhor não vai se mexer, e não vai agir, e não vai modificar essas circunstâncias, né? Então ele era um homem que estava decepcionado com Deus. Ele era um homem que estava pensando na sua relação com Deus e pensando: Deus não está me ouvindo, Deus não está atendendo as minhas orações, Deus está em silêncio. Ele diz assim: "Gritarei violência, e tu não salvarás." Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim, né? Quando as nossas orações parecem que não são ouvidas, o nosso clamor parece que não passa do teto, e quanto mais a gente insiste, mais parece que Deus está distanciado de nós, e a gente sente um coração vazio da presença de Deus, e nós começamos a duvidar: será que existe alguém lá no universo que está nos ouvindo, que está olhando para nós, que está vendo a nossa devoção? Quantas pessoas dizem, né? Olha, eu vou para a igreja desde criança, mas eu não estou sentindo que o Senhor está modificando a minha vida. Eu não estou percebendo que o Senhor esteja agindo nos meus caminhos. Essa era a crise do profeta Abacuque. Ele estava profundamente angustiado com Deus. A segunda crise do profeta: ele estava decepcionado com a sociedade da sua época. Ele começa a dizer para Deus: "Olha, Senhor, por essa razão, pelo fato do Senhor não estar me ouvindo, pelo fato do Senhor estar mudo e inoperante, é por essa razão que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão." Ele estava dizendo: Senhor, o Senhor não age, então agora existe iniquidade, existe opressão,
E ele diz assim: pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. É mais ou menos uma descrição da nossa sociedade, né? Ele olha para a sua sociedade e vê uma sociedade violenta. Ele olha para a sua sociedade e vê uma sociedade iníqua. Era o povo de Deus, era o Israel de Deus, mas havia violência, iniquidade, era uma sociedade opressiva, era uma sociedade estruturalmente afetada, porque ele diz que destruição e violência estão diante de mim. Significa que enquanto ele caminhava pelas ruas, no meio do seu povo, os irmãos estão conseguindo me ouvir? Enquanto ele caminhava no meio do seu povo, ele via para todos os lados que ele olhava violência, iniquidade, opressão, que estava carcomendo aquela sociedade. E por isso ele estava profundamente angustiado. Era uma sociedade contenciosa, era uma sociedade de briga, era uma sociedade do litígio. Os irmãos sabem o que é o litígio? O litígio é quando há demanda, quando há o antagonismo. Era homem contra homem, era filho contra pai, era o vizinho contra o vizinho, era a sociedade da contenda, era uma sociedade beligerante, uma sociedade da briga. Por isso que ele diz: olha, Senhor, estou vendo iniquidade, estou vendo a opressão, estou vendo a destruição e a violência. Quando a gente olha para o Brasil hoje, o que a gente vê? Acho que foi essa semana, assalto aqui na panificadora. A gente olha nos jornais, nós vemos assassinatos e crimes, nós olhamos confusões e brigas de trânsito, nós vimos litígios a cada momento, porque cada um bate no peito pedindo pelos seus direitos. E o profeta Abacuque, olhando a sua própria sociedade naquela época, ele se decepciona, porque era o povo de Deus, era o Israel de Deus. Também era um profeta profundamente decepcionado com o judiciário da sua época. Ele não conseguia ver justiça nos atos dos seus juízes. E daí nós encontramos no versículo 4 ele dizendo assim, ó: por essa causa, porque o Senhor não está agindo, a lei se afrouxa e a justiça não se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Parece que nós estamos falando do Brasil, né? Isto é, a lei frouxa. O que é a lei frouxa? É aquela lei que se adapta à vontade do legislador, do juiz. É aquela lei que se adapta para que não seja cumprida, mas que possa contemplar apenas alguns. E por isso a justiça não se manifesta. Se nós formos ver a lei frouxa, porque a aplicação da lei era flexibilizada de acordo com os interesses dos magistrados. Israel, dá o microfone. Só
um minuto, irmão, senão eu não consigo falar. Eu creio que não funciona. Agora parece que funcionou, né? Tomara que pare a chuva, né? Tem um pouco. Mas então, a lei, ela tinha se afrouxado, isto é, a aplicação da lei era flexibilizada de acordo com os interesses dos magistrados, parece o nosso judiciário, né? Além disso, a justiça tinha se tornado um ideal distante, porque ela nunca se manifestava, havia sempre o desejo de que a justiça se manifestasse, porém, ela sempre estava distante, parecia algo irrealizável. Quando a gente olha o Brasil de hoje, existe uma esperança no povo de que a justiça se estabeleça. Porém, ela sempre está um passo além da nossa realidade. A questão do ímpio cercar o justo pela inversão dos valores, porque hoje em dia, aquele que se considera justo ou estar ao lado da justiça, tem que calar-se, enquanto o ímpio, de todos os lados, o está cercando para que se estabeleça a vontade do ímpio e do pecador. Quando aquilo que é errado passa a ser certo, e aquilo que é certo passa a ser visto como errado dentro da sociedade. Isso nós chamamos hoje do politicamente correto, né? Isto é, quando nós não temos o direito de ter opinião, de andarmos nos caminhos que imaginamos serem os mais corretos, e daí o que acontece? Nós somos cercados de todos os lados para aceitarmos aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. A manifestação da justiça então se apresentava sempre distorcida. E havia isso no coração daquele profeta. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Acho que parou um pouquinho, né? Eu não gosto de falar que a minha voz parece que eu estou dentro de uma panela, esse microfone. Qualquer coisa seria melhor. Bom, agora os irmãos estão me ouvindo, né? Então, quantos aqui já não se sentiram assim, né? Sentiram decepcionados com Deus, decepcionados com a sociedade, decepcionados com o judiciário, angustiados de coração. Será que existe uma resposta? O profeta Abacuque nos dá a resposta. E qual foi a resposta de Deus para as questões existenciais daquela época? O que Deus falou para o profeta como resposta? A primeira resposta de Deus foi assim: Deus disse: aumente a perspectiva da sua visão. Quando não conseguimos ver a mão de Deus agindo no microcosmos, isto é, no nosso mundinho, precisamos olhar para o macro, né? Foi o que Deus disse com essas palavras, disse assim: vede entre os gentios. Ele estava olhando só no meio do povo, né? E Deus diz: agora olhe entre as nações, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contado. Deus está dizendo: abra os olhos e veja, para de olhar aqui só para o teu povo, que realmente está acontecendo tudo isso, a justiça está decaída, a sociedade está decaída, e a impressão que você tem é que Deus não está ouvindo. E agora olhe de uma perspectiva mais abrangente. Pare de olhar
só para o seu mundinho. Deus está dizendo, olha, o que você está vendo é só a partir do seu próprio caminho, mas você tem que olhar o que eu tenho feito para a humanidade toda. E Deus começa a dizer então que Ele estava trabalhando. Sabe, muitas vezes o que acontece é que nós acabamos sendo envolvidos num egocentrismo tal, e nós só conseguimos ver a partir da nossa própria perspectiva. Nós não conseguimos enxergar além. O que Deus está dizendo, olha, comece a enxergar além de você mesmo, comece a enxergar além da sua casa, porque se você começar a olhar um pouquinho mais, você vai perceber que eu não deixei você órfão, que eu não deixei você sozinho, que eu não te deixei à mercê da sorte, né? E Deus, então, Ele está declarando que Ele está, de fato, agindo, mesmo quando você não está vendo. E é isso que eu queria que gravasse hoje o coração de vocês. Você não está vendo a mão de Deus? Você não está vendo Deus agindo? Pois eu quero te dizer que Deus está agindo, Deus está operando. Talvez você não veja, porque a sua visão está focada em você mesmo, no seu mundo, mas Deus está agindo, e essa ação de Deus vai tocar a sua vida. Então Deus começa a revelar para o profeta o que ele está fazendo. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava dando àquele povo a oportunidade de passar alguns dias com alguém muito parecido com ele mesmo, sabe? Como é que era aquele povo que o profeta está reclamando? Era um povo opressor, era um povo desobediente, era um povo que não manifestava justiça, era um povo que desagradava a Deus. Ele estava no meio de um povo que estava afastado dos caminhos do Senhor. E a resposta de Deus, ela tem até um pouco de humor, porque o que ele faz? Ele diz, olha, o que eu vou fazer com vocês é o seguinte: eu suscito os caldeus, uma nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo esse seu poder ao seu próprio Deus. Vamos traduzir isso. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, eu vou mandar um povo, os caldeus, lembram-se da história? Que os caldeus vieram sobre o povo de Deus e os levaram cativos por 70 anos. Deus está dizendo, vocês estão tão pervertidos, que para vocês entenderem a atual situação de pecado que vocês estão, eu vou mandar vocês para passar umas férias com uma nação que é bem parecida com vocês. Entende? Irmãos, isso daqui é muito importante, né? 70 anos de cativeiro foi para educar aquele povo. Seria o equivalente, vamos supor aqui a Miriam. A Miriam, ela é uma pessoa que está ranzinza, que está brigando com todo mundo. Daí Deus diz assim, olha, eu puxo a orelha dela, ela não aprende. Então eu vou fazer ela passar uns 70 anos com alguém igual a ela. O que você acha? A pessoa, às vezes noivado e casamento é mais ou menos isso, tá? A pessoa tem a oportunidade de aprender quando ela consegue olhar no outro a projeção de si mesmo.
Os caldeus vieram contra aquela nação, e a característica dos caldeus que é descrita pelo profeta, eram as mesmas características que marcavam o pecado daquele povo. Tem um cara chamado Groucho Marx, que eu coloquei ali, é um comediante, que ele dizia o seguinte, que ele jamais participaria de um clube que o aceitasse como sócio. Ele falou isso numa atitude de humor, né? Mas ele queria dizer assim, eu não vou participar de um clube que me aceite. Na verdade, é basicamente isso que Deus está fazendo. E muitas vezes quando você está reclamando do vizinho, você está reclamando da justiça, você está reclamando dos seus governantes, você está reclamando do pastor da sua igreja, você está reclamando da sociedade. Mas sabe o que acontece? Essa sociedade é o reflexo daquilo que você é. E quando você ora, Senhor, muda tudo isso, o Senhor pensa, eu vou ter que mostrar para eles um espelho, para que eles possam ver a própria cara, para que eles tenham a oportunidade de aprender, para que eles se percebam no outro, porque aquela sociedade estava corrompida. Por quê? Porque o povo era corrompido. E o povo era corrompido por quê? Porque o indivíduo era corrompido. E a justiça era corrompida por quê? Porque a sociedade era corrompida. É um círculo vicioso. Quando o profeta ora e diz assim, Senhor, olha esse povo, como esse povo é pecador. Mas era por quê? Porque os seus profetas tinham falhado. Porque os seus governantes tinham falhado. Porque os seus sacerdotes tinham falhado. Porque os pais de família tinham falhado. Porque aquilo que os juízes praticavam nos seus escritórios era simplesmente a extensão daquilo que o povo praticava, em particular na sua própria casa. Porque o homem é pecador. E pelo fato do homem ser pecador, a sociedade está corrompida. E se nós queremos mudar a sociedade, nós temos que primeiro mudar a nossa própria vida, mudar a nossa própria relação com Deus. Passe alguns dias com alguém muito parecido com você, e você vai descobrir que as suas reclamações não têm assim tanta força e tanto peso. Deus levanta uma nação para que eles fiquem 70 anos no cativeiro, um povo idêntico moralmente a eles próprios, uma projeção deles. Nem sempre nós gostamos das respostas que Deus nos dá à oração. Na maior parte das vezes, quando nós estamos reclamando como o profeta, dizendo assim, Senhor, por que o Senhor está calado? Senhor, por que o Senhor não está agindo? Senhor, por que o Senhor não está me livrando dessa situação? Na verdade, Deus está agindo, Deus está operando, mas Deus está operando na profundidade da sua alma. Porque na verdade o que você quer é que Deus mude a periferia, né? É que Deus tire o teu sofrimento, Deus tire a tua dor, Deus te dê dinheiro, Deus te dê condições. Mas Deus está olhando lá dentro de você. E a mudança interior, ela é mais dolorida, ela é mais complicada, ela é mais difícil, ela é mais profunda. A nação de Israel precisou de quanto tempo? 70 anos. Convivendo com um povo igual, em pecado, a eles próprios. A segunda resposta de Deus também é muito interessante. Deus diz assim, receba por um momento tudo aquilo que você desejou para o seu desafeto. Sabe quando a gente ora pedindo, Senhor, faz justiça, haja, Senhor, opera, Senhor, pede a mão, Senhor. Deus disse, você está querendo isso?
Você está querendo que eu haja, então, para que eu faça a sua vontade, porque a sua justiça diz que eu tenho que agir e fazer isso, isso e aquilo. Então eu vou dar para você exatamente aquilo que você está desejando para o outro. Receba por um momento tudo aquilo que você desejou para o seu desafeto. Porque muitas vezes a nossa teologia, ela nada mais é do que egocentrismo, do que egologia e não teologia, né? Sabe, me dói muito quando eu escuto as pessoas falando, sabe, sobre igreja, sobre Bíblia, sobre Deus, sobre religião. Porque normalmente a pessoa não está falando de teologia, ela está falando de egocentrismo e de, entre aspas, uma egologia, né? Deus é amor, e é verdade, Deus é amor, mas Deus é amor para mim. O amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele é capaz de achar eu mais importante do que Ele. Irmãos, isso é uma heresia absurdamente grande, é uma egologia. Por quê? Porque Deus te ama, apesar de você. Apesar de você ser leproso no pecado, apesar de você ser corroído por dentro, apesar de você viver perambulando na sarjeta, na sujeira, apesar da sua boca ser um sepulcro podre, apesar do seu corpo e da sua existência ser semelhante a um sepulcro caiado, e quando você bate no peito e pede justiça para o outro, cuidado, a resposta que Deus deu foi a seguinte: eu vou dar justiça, dando a você e respondendo a tua oração, ao reverso, aquilo que você pediu para o outro vai cair sobre a sua cabeça. E o profeta diz assim para Deus, quando Deus diz que vai mandar aquela nação, os caldeus, ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo o puseste, e tua rocha o fundaste para castigar. Os irmãos estão vendo como o profeta muda aqui? Primeiro ele fala mal do povo, né? Ele diz: é um povo corrupto, é um povo corrompido, Senhor, o Senhor não age, a coisa está piorando. E agora quando Deus diz: olha, eu vou mandar um povo igual a esse para dominar vocês por 70 anos, o profeta diz assim: Senhor, o Senhor não vai fazer isso, porque esse povo aqui, ele foi escolhido para ser o quê? Para ser aquele que é o juízo sobre a terra, e nós fomos fundados para castigar, nós somos especiais. Olha a resposta do profeta. Primeiro ele diz que o povo é corrompido, e depois ele diz que o povo é especial, é um povo escolhido. Mas Deus, ele diz assim, quando o profeta diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. O profeta estava dizendo assim: nós somos mais justos do que os caldeus. Como que o Senhor vai permitir que os caldeus venham e nos atinjam? Mas Deus está dizendo o seguinte: vocês são tão pecadores quanto os caldeus. Os irmãos estão percebendo a inversão? Deus está dizendo: olha, povo de Deus, povo de Israel, o profeta Abacuque acabou de descrever todos os pecados de vocês, a injustiça, a iniquidade dessa sociedade, e vocês ainda estão dizendo que são melhores do que os caldeus. Vocês são iguais. Reveja o seu conceito de justiça. O profeta diz: o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele.
E eu quero dizer, irmãos, que você não é mais justo do que o cara que está lá no pecado, do que o cara que está na penitenciária, do que a prostituta, do que o ladrão, do que o assaltante. Porque se existe alguma justiça em você, essa justiça foi concedida gratuitamente por Deus. Ela não é sua. Ela é uma atribuição que Jesus faz. O que o profeta está dizendo aqui é que a diferença entre o pecado dos caldeus e o pecado do povo de Deus era só a intensidade, mas em essência era o mesmo. Jesus ele ensina isso quando ele diz assim: olha, não matarás, porém, se você desejar o mal, você já cometeu homicídio. Você já é transgressor. Porque é o mesmo pecado, a mesma essência, e merece o mesmo juízo. A diferença é a intensidade. E o Senhor olha para os dois povos e começa a tratar os dois povos como humanidade, como um povo só. Isso é muito importante. Tem hora que você é peixe e tem hora que você é pescador. O Marcos é pescador, né, Marcos? Qual das duas situações você preferiria viver? Como peixe ou como pescador? Deus, no seu humor, ele pega e diz isso para o povo. E o profeta sente isso. Ele diz assim: por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhá-los-á na sua rede, e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredora. Porque com elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. O que está sendo dito aqui é o seguinte: quando o profeta orou, o profeta se colocou na condição de pescador. Senhor, haja! E Deus disse: ah, é? Então vamos inverter. Quem vai agir agora são os caldeus e você vai ser o peixe. Será que você oraria com toda essa empáfia? Você na condição do outro lado da moeda? O livro do profeta Abacuque é de uma profundidade tão grande. Ele está simplesmente dizendo, às vezes a sua oração não passa de arrogância, a sua oração não passa de empáfia, a sua oração é só o testemunho da sua cegueira. Por isso que Deus falou assim: vede entre as nações, porque eu realizo uma obra que você não está vendo. Por isso que me dói algumas orações, né? Aquelas orações que pedem juízo, aquelas orações que declaram o outro injusto e você justo, aquelas orações que colocam você num patamar diferenciado. Eu faço parte da igreja remanescente, escolhida, e o resto é o resto. Deus olha e diz assim: olha, os caldeus, essa nação amarga e violenta, também são meus. E você queria que a minha mão pesasse sobre o seu próprio povo? Pois agora eu vou responder a sua oração ao reverso. Tudo que você desejou cairá sobre a sua cabeça.
você se achava pescador? Pois bem, hoje eu vou te transformar no peixe. Por que Deus faz isso? Deus faz isso para que a gente aprenda a ser humilde. Deus faz isso para que nós possamos aprender a reconhecer que se nós temos alguma coisa hoje para nos alegrar diante de Deus, essa coisa que nós temos foi nos dada pela graça. Não foi dada porque nós cumprimos a lei. Não foi dada porque nós somos melhores. Não foi dada porque nós não somos pecadores. Não foi dada porque nós somos melhores do que aquele que está lá fora. O que nós temos hoje é resultado de uma ação de amor de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu próprio Filho. Deus mandou o seu próprio Filho, que num ato de obediência ao Pai, esvaziou-se, foi para a cruz e morreu em nosso lugar. Tudo que recebemos é pela graça. A próxima resposta de Deus ao profeta é que Deus não é bairrista. Você não é especial. E o pecado é maior ou menor somente no seu aspecto prático. Em essência, ele é o mesmo. Deus, quando trata todo mundo, os caldeus e o povo dele, da mesma forma, ele está dizendo: olha, eu não sou bairrista, o Senhor veio para salvar a humanidade. Por isso que, toda vez que um povo semelhante ao que fez o profeta no começo, se considera melhor do que o outro, mais abençoado por Deus, mais receptor da revelação de Deus, ele está extremamente distanciado dos caminhos do Senhor. Então o profeta recebe uma ordem de Deus, né? O profeta diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido. E daí o Senhor responde. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Deus está dizendo assim: olha, você não está acreditando que eu vou responder a sua oração dessa forma, mandando os caldeus. Mas pode falar para o povo que isso vai acontecer. Escreva no outdoor, já que o povo está tão ocupado com outras coisas, para que quando ele passar correndo por ali a cavalo, ele possa ler a visão. E nessa visão estaria escrito uma coisa interessante, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não me enganará. Se tardar, espere, porque certamente virá, e não tardará. O que ele está dizendo é que aquilo que Deus falou, que viria aquela nação amarga sobre o povo, em resposta à oração do profeta, iria acontecer, e não tardaria. Certamente virá. Tem gente que usa esse versículo para falar da volta de Jesus, né? Porque não leu o contexto, tá? Os caldeus virão, não tardarão, a mensagem tem que estar escrita, e aquele que passa correndo a cavalo tem que ler e entender que se não mudar de caminho, se não mudar de vida, se não mudar de comportamento, se não se arrepender, receberá as consequências do seu orgulho e da sua arrogância, porque o justo viverá da fé. O profeta diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta, mas o justo pela fé viverá. Deus está dizendo assim: olha, é o seguinte, parece difícil entender que os caldeus vêm como resposta a essa oração,
e eles vão levar esse povo no cativeiro por 70 anos. Talvez você vai espernear e dizendo, mas nós somos mais justos do que eles. Mas vai acontecer. E você tem que viver pela fé. Sabe o que é viver pela fé? É você confiar que mesmo a despeito de todas as circunstâncias adversas, Deus está cumprindo o seu propósito e a sua vontade. Que Deus não é Papai Noel que vai te dar tudo o que você quer. Mas quando as coisas estão más, ainda assim, pela fé, você reconhece a mão e a graça de Deus. E que tudo aquilo que Deus estava permitindo era para encher a terra com o conhecimento do Senhor. Como que os caldeus seriam alcançados pela mensagem de Deus? Com todo aquele rancor que havia no coração do profeta e que havia na nação, não haveria a menor possibilidade daquele povo estrangeiro receber o conhecimento do Senhor. Mas Deus diz, eu os espalharei, e toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Deus diz assim, cale-se diante dele toda a terra. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deve ter sido difícil para o profeta ouvir, né? Deus respondendo a oração dele assim, cale-se. A sua reclamação, o seu resmungo, é só um ato de desobediência. Submeta-se e creia que eu estou agindo e que eu posso transformar toda essa situação. As vozes das multidões que clamam debaixo de perspectivas equivocadas. Quando todos falam sandices ao mesmo tempo, todos querem ter razão. Eu fico lembrando aquelas igrejas, né, que tem uma teologia equivocada e todos berram e gritam ao mesmo tempo orações que Deus não pode ouvir. E que muitas vezes Deus pega e diz, cale-se, o Senhor está no seu soberano tempo. Submeta-se em obediência ao Senhor. Porque o profeta conclui dizendo que nós não somos moldados pelas circunstâncias. Ele diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Os irmãos percebem que a oração do profeta no começo como que era? Senhor, até quando? Por que o Senhor permite essa maldade na sociedade, no judiciário, no meio do teu povo? E no final ele ora dizendo, Senhor, ainda que esteja tudo virado ao contrário e a figueira não floresça e nos currais não haja gado, o produto da figueira, o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre minhas alturas. A gente só consegue fazer essa oração quando a gente começa a entender o que é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é eu determino, Senhor. Sabe o que é fé? Fé é a confiança
absoluta do caráter de Deus. E quando a gente confia absolutamente no caráter de Deus, a gente não fica olhando as circunstâncias, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. O profeta ainda nos dá uma indicação sobre o que seria a verdadeira mensagem de Deus e o verdadeiro avivamento. Ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então são três coisas aqui que ficam dessa experiência do profeta Abacuque. A primeira coisa, atentos à palavra do Senhor, mas de fato ao que ela diz. Tema diante da palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. E assim, a palavra do Senhor será conhecida em todos os cantos, por causa do comportamento, da atitude do povo de Deus. Feche seus olhos agora. Nós tivemos um atrapalho por causa dessa chuva, né? Mas eu gostaria que você entendesse três coisas. A primeira é que normalmente as acusações que você faz em direção ao outro, elas primeiro habitam dentro de você. E é muito perigoso quando você consegue olhar o erro dos outros, mas não consegue enxergar os seus próprios. Segunda coisa, Deus deu ao profeta a resposta à sua oração, dando a ele alguém igual a ele mesmo, e dando àquele povo um povo semelhante a eles mesmos. Significa que quando Deus quer tratar a sua vida, a primeira coisa que Ele precisa é que você se enxergue, que você perceba o quanto depende e precisa dEle, e perceba que você não é melhor do que ninguém. Finalmente, o profeta, ele diz: o que Deus falou acontecerá, independentemente daquilo que você pensa. Por isso, o caminho de Deus para você é a entrega total da sua vida ao Senhor, como um ato de obediência a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo profeta Abacuque, pela sua mensagem, pela sua palavra. Obrigado porque aprendemos com o profeta que devemos, quando chegarmos até em oração diante do Senhor, que nós devemos chegar numa atitude de submissão, de reverência, de obediência, sempre com a perspectiva de que nós mesmos, se podemos orar, é pela Tua graça, é pelo Teu amor, é porque o Senhor nos alcançou. Pedimos ao Deus que haja no nosso coração o sentimento de que, apesar de nós, o Senhor nos aceita. Pedimos ao Deus que trabalhe a nossa vida profundamente e que possamos olhar para a Tua palavra com reverência e com uma entrega absoluta do nosso ser. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.